Olá, boa noite a todas e a todos que estão acompanhando essa live na noite de hoje, promovida pelo Instituto Federal Catarinense, né? E que nós estamos, então, abrangendo diversos temas que nossos professores, nossos servidores administrativos pesquisam e também compartilham conosco como uma instituição pública e comprometida com a sociedade. Essa live, quero informar que ela é uma live certificada e, portanto, quem quiser participar, inclusive com certificado, no lado direito da tela, né, tem um QR Code ali, inscrições e certificados. Por favor, né, podem se inscrever, os servidores do IFC, podem se inscrever por ali. O link de acesso e a inscrição não é pelo sistema SIGA, mas pelo sistema de eventos e que geralmente e que vem por meio do e-mail que vocês têm então cadastrados ou irão cadastrar, certo? Então se inscrevam, por favor, que daí vocês também passam a ter o direito da certificação dessa live. Bem-vindo, professor Rossano, né? O nosso palestrante da noite de hoje, né? Que nos traz um tema importantíssimo para as nossas discussões e bastante um tema bastante inovador, com novidades, né? No que tange a questão da gastronomia. O professor Rossano Linassi, ele é professor do Instituto Federal Catarinense, ele atua no campus de Camboriú, né? E ele, então, é um professor de gastronomia. Ele é doutor em administração, mestre em turismo e hotelaria, bacharel e chefe internacional em gastronomia. Trabalha principalmente focado nos temas de antropoentomofagia, que são insetos na alimentação humana. E também ele atua no tema engenharia de cardápios e consultoria e assessoria de negócios de IB. Ele tem o foco como tema dessa live, ele vai trazer para nós uma introdução ao consumo de insetos pelo ser humano, inclusive com indicações da ONU. Fato que deve ser uma prática a ser introduzida para nós brasileiros. A fala é em sentido amplo, ele vai falar dos benefícios, da nutrição, da criação, por que comer e por que não comer, e ainda ele vai trazer alguns pratos mostrando o uso. Então, bem-vindo, professor Rossano. Agradecemos já antecipadamente as duas intérpretes, a Cris e a Samara, por estar nos acompanhando, né? E nós estamos, para quem precisa da leitura oral, nós estamos aqui em 5 pessoas na tela dessa live, porque agora também chegou a intérprete Sani, né? Então, estamos o professor Rossano, eu e 3 intérpretes de Libras que se alternam entre si na conversa e na palestra. Essa live, então, estará organizada da seguinte maneira. Inicialmente, o professor Rossano vai ter uma fala de até uns 40 minutos, né, professor? E, na sequência, vocês podem, nos comentários, trazer observações, perguntas, né? Que nós, então, estaremos direcionando ao professor Rossano para as respostas aqui durante a live. Obrigada, então, professora Rossano, fique à vontade, né? E agora queremos muito te ouvir. Fátima, muito obrigado pela apresentação. Então, vamos lá, né? Já fui apresentado, boa noite a todos, obrigado pela presença de quem está aí. Eu vou tentar, ao máximo, ficar dentro dos 40 minutos, que é um assunto bastante extenso.
Eu vou tentar passar um panorama geral aí do que é o inseto e como ele tem sido visto hoje aqui no Brasil. Então, normalmente a primeira pergunta que eu faço é por que a gente não come insetos, né? Ou por que não consumi-los? E aí a gente vai para a segunda pergunta, que é qual é o seu limite com comida, quais são seus tabus? Isso são várias questões aí que vão influenciar na alimentação ou não, e com isso a gente vai comer ou não comer insetos. Aqui na imagem vocês vão ver uma mesa onde estão sendo vendidos aí diversos tipos de insetos, isso é no México, e são vendidos como naquelas latas ali ao fundo. Então é uma porção, e lá é um país onde se faz isso desde a comida de rua até a comida mais refinada. A parte mais técnica, vamos dizer assim, vai ser só essa, eu prometo. Eles são, então, animais artrópodos da classe Insecta. Tem aí em torno de 1 milhão de espécies conhecidas e talvez 30 milhões existentes no mundo todo, e quase 2 mil delas são utilizadas aí para alimentação humana. 120 países, então praticamente quase todos os países do mundo consomem algum tipo de inseto em alguma época ou ainda hoje. E ainda hoje, 2,5 bilhões de pessoas consomem diariamente. Isso quer dizer que 1/3 da população mundial já consome insetos de maneira corriqueira. E o mais difícil, quando a gente fala em inseto, é que eles estão em todos os lugares. Então não importa se é quente demais ou frio demais, algum tipo de inseto vai acabar existindo. E a população erroneamente acaba colocando aí alguns mamíferos, répteis, aracnídeos, anfíbios. Então uma das perguntas mais recorrentes é, então, e aranha e escorpião? Aranha e escorpião são aracnídeos, então acabam não entrando, apesar de também serem consumidos como alimento. E aí, por que não comer os insetos? Muitos deles vão ter toxinas aí que são de plantas e podem produzir as suas próprias toxinas também e serem perigosos para a nossa alimentação. Então, a recomendação é, sempre que for comer algum inseto que seja um local que conheça o preparo desses animais e que principalmente conheça quais os que podem ser utilizados. Também um cuidado especial para as pessoas que são alérgicas a crustáceos e frutos do mar, pois eles podem ter alérgenos em comum. Professor, só um momentinho, professor Rossano, a tua apresentação, Sim. ela está cortada aqui na tela, tem como ajustar um pouquinho? Acho que é aí no seu computador, porque nós não estamos conseguindo configurar ela aqui. Eu estava em tela inteira aqui, deixa eu sair então. Não deixar em tela toda, isso. Assim? Isso mesmo, obrigada. Aí acho que dá para ver melhor, né? Ok, então. Peço desculpas aí, mas eram só mais informações. A partir de agora a coisa fica mais interessante. A gente consome insetos, então, porque eles estão disponíveis no ambiente, porque eles são um alimento disponível e fácil, e só que isso depende muito de fatores históricos, culturais, sociais, ecológicos e financeiros também. Então, sempre quando a gente ouve falar de insetos as primeiras vezes, a gente fala que nos países que teve muita guerra, como na China, etc. e tal, o pessoal come muito inseto. E essa foi uma verdade, mas atualmente não é. Porque hoje em dia, na China, é muito mais uma coisa para turista do que para as outras pessoas, por conta do aumento de renda, etc. e tal, então eles acabam não fazendo esse consumo. O consumo ele pode ser feito em diversas fases. Vocês podem ver ovos, larvas jovens ou larvas mais desenvolvidas, a pupa e o inseto adulto. E ainda indiretamente através de ceras, corantes, pólen, remédios, infusões, farinhas e assim por diante.
O que eu apresento aqui não quer dizer que o inseto seja consumido sempre em todas as fases. Alguns podem ser consumidos na fase de ovo, outros de larva, outros de adulto, outros em qualquer uma das fases vai ser adequado. E nem todos vão passar por essa metamorfose completa. Então, tem alguns que vão ser ovos e vão se tornar adultos direto. Pode ainda fazer essa questão da representação de rituais, como é do Sateremaué, da tocandira, que é uma formiga que tem uma picada extremamente dolorida. E aqui nas luvas, vocês podem notar que tem vários pontos pretos, são centenas de formigas. É uma das picadas mais doídas, consideradas uma das mais doídas do mundo. E eles ficam com essas luvas aí, como esse índiozinho aqui embaixo, fazendo danças rituais, como um rito de passagem. E só assim eles se tornam homens dentro dessa tribo. Eles deixam de ser crianças somente depois de passar por essa etapa. Por que a gente deve comer? Primeiramente, eu sinto informá-los, mas todo mundo já consome insetos. Então, a gente consome em torno de meio quilo de insetos por ano, em farinhas, em chocolate, mel, em outros subprodutos aí que vão ter isso, porque é impossível a gente remover eles na totalidade. Vocês imaginam, faz a colheita do trigo, por exemplo, e faz-se, lógico, a limpeza, a separação desse material todo, mas sempre vão ter lá ou alguns ovos que vão passar, ou alguns adultos, ou isso no processo produtivo eles vão acabar tendo algum contato com esse alimento e sendo ensacados junto. E ainda isso é regulamentado pelas agências de vigilância sanitária e Ministério da Agricultura, indicando lá quais os níveis máximos que podem ter, né, de fragmentos de insetos inteiros, entre outras coisas. Aqui embaixo, esse último bichinho aqui, relacionado diretamente com o iogurte aqui do lado, é a conchonila. Ele é presente em quase tudo que a gente vê industrializado vermelho ou cor-de-rosa, por exemplo. Então, é largamente utilizado na indústria alimentícia e dá ali os tons de rosa, vermelho, alaranjado, tudo que for nesses tons normalmente acaba tendo esse corante 4 ou vermelho de conchonila. Falando um pouquinho da questão de sustentabilidade que envolve também os insetos, a gente tem aí que fazendo um paralelo aí com as 6 pernas do inseto, então inseto, sempre que vocês verem alguma coisa que tem 6 pernas, é inseto. Ambientalmente, eles usam pouca água, produzem poucos efeitos de gás de estufa e não precisam de novas terras para serem produzidos. Eles podem ser produzidos dentro de uma sala climatizada, por exemplo. Na questão do bem-estar animal, as necessidades do inseto são facilmente atendidas, que é muito mais uma questão de alimentação, água e temperatura, e também a questão da umidade controlada. Ele é seguro alimentarmente, até que se prove o contrário. Nas pesquisas que nós temos, são poucas ainda, mas as que nós temos são indicativos aí que o inseto tem um poder muito baixo de contaminar, então ele é seguro alimentarmente, principalmente porque quando ele tem alguma praga, alguma doença, ele acaba morrendo e a colônia toda acaba morrendo. Então isso é um indicativo de que algo aconteceu e esse inseto não é utilizado. Podem ser também utilizados aí para criação caseira e ainda para tratamento e descarte de lixo. Tem inclusive uma mosca hoje em dia muito utilizada, que é a Black Soldier Fly, ou mosca soldado negro, que é utilizada largamente para decompor o lixo. Logicamente que aí esses insetos não vão ser utilizados para alimentação, né? São usos diferentes. Para a ONU e para a FAO, eles são alimentos que devem ser introduzidos no nosso cotidiano e consideram como alimento. Eles não tratam mais o inseto como uma substância para substituir nada, para ser a questão da solução da fome no mundo, ou para ser um suplemento ou algo do tipo. É simplesmente mais um alimento que eles recomendam que sejam introduzidos na alimentação mundial. Uma das questões é reduzir a emissão de CO2, ou pelo menos que elas não aumentem,
porque os insetos convertem facilmente alimento em proteína e ainda podem gerar fatores econômicos e sociais positivos aí a partir da captura ou mesmo da criação por pessoas de baixa renda ou por pessoas que estejam em algum tipo de vulnerabilidade que podem utilizar esse inseto também como fonte de renda. Antropoentomofagia, então é um palavrão, né? Então a gente precisa separar isso. Antropo é referente ao homem, entomo é referente ao inseto e fagia o ato de comer, né? Então é o ato de comer realizado pelo homem, para comer insetos aqui no caso. É uma nova opção alimentar, tem alto valor nutritivo, e nesse primeiro momento eu acredito que deva ser explorado como seu caráter exótico e também pela curiosidade das pessoas. Então a primeira reação sempre é aquela reação um pouco de repulsa, de nojo, são coisas normais, porque a gente sempre tem uma visão negativa do inseto. E aí quando a gente diz para alguém, você deve começar a consumir insetos agora, porque eles são bons, tem proteínas, tem vários, enfim, tudo que os outros alimentos têm, tem no inseto. Mas é uma barreira que tem que ser transposta, e aí sim a questão da curiosidade e do exótico facilitam esse consumo. Se a gente faz um paralelo com o sushi há 20 anos atrás, ninguém comia sushi no Brasil. E hoje em dia é uma comida bastante comum. Então, é uma questão de adaptação, uma questão de cultura, é a questão como isso vai ser apresentado para as pessoas. Eles têm até 92% de proteínas, tem lipídios, minerais, principalmente sódio, zinco, fósforo, manganês, ferro, cobre, cálcio, vitaminas, principalmente do grupo B, aminoácidos essenciais e não essenciais, e as gorduras boas para o nosso organismo. Então, eles são uma fonte completa. O principal apelo do inseto sempre vai ser a questão da proteína. E aqui a gente tem uma tabela, só para vocês terem uma ideia, eu não vou me ater muito a ela, mas para ter uma ideia de como as várias classes e os tipos de insetos aí citados entre parênteses. Então, por exemplo, aí os grilos, gafanhotos e baratas têm de 52% a 78% de proteína. Os de criação que a gente tem hoje, eles estão em torno de 50% a 60%. Por exemplo, formigas e abelhas, entre 12% e 81%. E essa variação muito grande é por conta do tipo, da espécie desse inseto, da alimentação que ele tem e também da fase. Normalmente os ovos e larvas vão ter mais proteína que o animal adulto. Aqui também, a título de comparação, a gente pode observar a carne de gado à esquerda e a de grilos à direita. 200 calorias para cada. Para ter 200 calorias de gado, eu preciso de 60 gramas, ao passo que aos grilos eu preciso apenas de 40. Proteínas, 31 gramas para os grilos, 22 para o gado. Vitamina B12, 7 ou 8 vezes mais nos grilos, o ferro mais ou menos equivalente. Uso de água, 90 litros de água para produzir 200 gramas, dos 60 gramas de carne de gado. Menos de 1 litro para produzir as mesmas 200 calorias ou 40 gramas de insetos. 2 metros quadrados de terra contra menos de 0,1 metros quadrados. 400 gramas de ração contra 50 gramas. E, por fim, aqui os gases do efeito estufa, 1.600 gramas contra apenas 10 gramas de efeito estufa. Então, só nesse comparativo rápido aqui entre duas categorias, a gente vê diversas vantagens ao se consumir insetos, ao mesmo passo que eu falo para vocês, não é para parar de comer carne de gado, não é para parar de comer frango, peixe, não é essa a ideia. É começar a olhar para esses animais aqui de uma forma um pouquinho mais simpática e dizer, bom, hoje é o dia de comer um bife, amanhã eu como frango, na sexta-feira eu vou comer um prato com grilos. Seria mais ou menos essa a ideia. Outra questão que também é bastante importante é a questão da massa digestível, né? Então, a gente tem que, daquelas
20 e poucas gramas que a gente consumiu, somente 40% vão ser absorvidas pelo nosso organismo. Isso quer dizer que eu comi 60 gramas de carne de gado, tinha 22 gramas de proteína, 21, 22, e eu vou ter menos de 20 sendo absorvidas pelo meu organismo. Ao passo que quando a gente fala de insetos, a gente tem até 80% de massa digerível. Isso quer dizer que eu comi 40 gramas, com 31 gramas de proteína, e tenho lá 25, 26 gramas de proteína disponíveis. Nessa tela nós temos, então, os principais insetos aqui consumidos no Brasil. A tanajura, que é o mais famoso, que é uma formiga bem grande, mais ou menos assim. São retiradas as asas, as patas e a cabeça, e o resto é frito. Ela tem bastante gordura e tem um sabor bem interessante. Tem esse bicho da taquara, que é uma larva de borboleta, uma larva grande também, que também é utilizada pelos caigangues e pelos choclings, os índios, para fazer rituais. O bicho do coco, que também é bastante comum, tem vários tipos de palmeira. Essa aqui, no caso, é do babaçu, mas a gente tem no butiá, tem outras que acabam tendo também espécies parecidas. E outros tipos de larvas de besouro, como essa aqui, que também são bastante comuns. Em cativeiro, hoje no Brasil, a gente cria entre 6 a 8, 10 tipos diferentes de insetos. Nem todos estão aqui, mas os principais, o grilo preto, esse grilo igual que a gente tem no jardim, o tenebro gigante, o tenebro molidor, ou comum, que são animais, são besouros diferentes. Temos aqui ainda a barata de Madagascar, que é uma barata também bastante grande, chega até 10 centímetros. A Blaberus, que é uma barata do mato, uma barata chatinha, fininha. E por fim a Cinéria, que é uma baratinha pequena, e que eu tenho aqui algumas. A minha câmera não está muito boa, mas talvez dê para ver um pouquinho a barata aqui. Deixa eu pegar de uma forma melhor. Uma baratinha pequena. Os tenébrios são mais ou menos desse tamanho aqui. E nós temos ainda os grilos. E aqui não está aí essa pupa, que é do bicho da seda. Além disso, a gente tem larva da mosca doméstica, tem alguns outros tipos de barata, e tem também alguns outros besouros que são criados, mas aí em menor escala. Para a gastronomia, para os pratos, então, a gente fala em mais de 2.000 novos sabores, texturas e explorações diferentes do que o que a gente sempre faz hoje em dia com os ingredientes, explorando através do exótico e do desconhecido, vencendo aí a questão principalmente dos preconceitos. Em Londres, Barcelona, Estados Unidos, todos esses países que estão aí citados, as coisas já estão avançando mais, estão andando mais. Já tem empresas produzindo. Por exemplo, os Estados Unidos tem algumas fábricas de barras de proteína com grilos. Na França, a rede como do Carrefour, em algumas lojas deles, experimentalmente, eles têm seções já dedicadas a produtos produzidos a partir do inseto. E assim os outros países também vão ter essa... Aqui alguns exemplos de produtos que são vendidos através do mundo. Esses aqui são vendidos no site da Tailândia, então aqui os gafanhotos em conserva, as barras de proteína que eu citei dos Estados Unidos, a Chapul, aqui da Nutribug, macarrão feito com farinha de grilo, o Hot Licks também dos Estados Unidos, que são essas caixinhas aqui como snacks. Então eles vendem aí com sabor queijo, sabor sour, sabor limão, sabor, e assim se come o inseto inteiro e sequinho. A tendência é que a gente vá para produtos como esses dois aqui.
feitos a partir da farinha, e que o inseto não venha tão aparente, né, que ele seja mais disfarçado. Algumas opções de pratos aqui que foram sendo montadas, só para vocês terem uma ideia, vou passar rapidamente os pratos. Mas aí uma salada em que a gente colocaria um pãozinho crocante, e a gente fez um crocante com essas larvas de tenébrio, acrescentando aí proteína nesse prato. Brusquetas também da mesma forma, também com os tenébrios. Canapé de queijo meia cura com tanajura e doce de leite, um prato mais regionalizado, foi feito por lá em Minas mesmo, por isso que foi levado para esse lado. Risoto aos 4 insetos, fazendo uma brincadeira aí com 4 queijos. Prato de inspiração mexicana, um dos países onde o consumo e o estudo do inseto se destaca mais hoje em dia. Omelete com larvas, mini abóboras recheadas, escamoles, que são essas, na verdade, todo mundo chama de ovo, mas são pulpas da formiga preta do México. É considerada como o caviar mexicano. É um prato que tem pouco e bastante caro. E aqui, lógico, as formas mais disfarçadas, como o bolo, onde a gente inclui isso como farinha, 10 a 20% dessa farinha, e aí a gente não tem um sabor muito pronunciado, ele acaba disfarçando dentro dos outros ingredientes e a gente consome sem grandes problemas. Grilos com chocolate, que parecem aí com bis, então fica aquele crocantezinho dentro, parecido com a bolacha, e o chocolate meio amargo por fora. Então, aí só algumas opções de pratos para vocês terem ideia da versatilidade deles, que eles podem ser utilizados tanto com salgados como com doces. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação, então quer dizer que não é nem permitido e nem proibido consumir insetos, mas ainda para as questões de industrialização desses ingredientes, aí fica um pouquinho mais complicado, porque já tem outras legislações que aí vão acabar impedindo ou esbarrando em questões legais, além da insegurança por não ter essas regras, né? Na União Europeia, a primeira questão para a regulamentação foi essa feita na Bélgica, que dá algumas indicações aí de segurança nas grandes produções de insetos. E aqui no mapa da Europa, a gente vê tudo que está em rosa, é mais um status, aqui está como ilegal, né, mas é mais um status incerto. Alguns países já liberaram, outros não, outros somente aquilo que já estava registrado, outros ainda vendo de que forma vão fazer isso para todos. Em verde, eles não fazem parte da União Europeia, mas já tem aí praticamente liberadas aí a questão do consumo de insetos, como Noruega, a Grã-Bretanha, enfim, a Suíça. Então, é um movimento que tem acontecido no mundo, é algo que tem sido bastante discutido, inclusive por órgãos internacionais, e é por isso que a gente traz como uma novidade, como informação e como uma forma das pessoas conhecerem um pouco o inseto enquanto alimento. Aqui a gente tem as 3 pessoas que começaram isso no Brasil, lá no ano de 2009, mais ou menos. Eu cheguei em 2008, 2009, mas quem já estava um pouco mais de tempo é o professor Heraldo Medeiros, que é biólogo, e que dá todo o suporte aí da questão biológica do inseto, aquilo que a gente pode ou não consumir, e fez algumas pesquisas com o pessoal do México, então ele tem também um andar aí internacional que nos ajuda. O Gilberto, que montou a primeira biofábrica de insetos em escala industrial, produzindo de 1 a 2 toneladas por mês. E eu que entrei nessa história para transformar isso em pratos e levar para o público de uma forma um pouco mais leve do que só um inseto inteiro. Aqui ao lado a gente tem o primeiro livro do Brasil, que foi feito em 2010, organizado também pelo professor Heraldo, que é Antropoentomofagia e Insetos na Alimentação Humana. Ele tem aí uma coletânea de textos, é um livro barato, então ele fala sobre antropologia, sobre história, sobre gastronomia, nutrição, biologia e assim por diante. Então são vários autores, vários capítulos com vários temas.
Temos depois um livro que aprofundou um pouco mais o assunto, que é do professor Ramon. Temos aqui do lado o Insetos na Alimentação Humana, um guia prático de receitas, que é um compilado de 200 e poucas, 300 receitas, quase todas com fotos, e um livro bastante rico e bem interessante para aqueles que querem, de alguma forma, aprender um pouco mais e ver como se pode utilizar isso de uma forma versátil na cozinha. E ano passado nós tivemos também em Minas Gerais o Incetec, primeiro congresso brasileiro sobre o assunto, e segundo simpósio, pois o primeiro foi lá em 2009, e esse evento vai se repetir no ano de 2021. Na questão de economia e inovação, eles são animais limpos, de fácil captura e são palatáveis, né? Eles são bastante rentáveis, o abate deles é rápido, em torno de 75 a 90 dias, então não demora muito para a gente ter os insetos prontos para consumo, poluem pouco, consumindo poucos recursos naturais, as biofábricas acabam sendo sustentáveis porque se utiliza uma quantidade pequena de água e as fontes de água para os insetos podem ser inclusive vegetais da estação, vegetais mais baratos que se consigam. A coleta pode diminuir também o uso de pesticidas, e o que a gente encontra hoje é que o valor do quilo deles ainda é muito elevado, entre 250 a 450 reais o quilo aqui no Brasil, principalmente porque ainda é uma fase de desenvolvimento, são poucas as pessoas que criam e que trazem isso comercialmente, e isso acaba encarecendo o produto. Muitas possibilidades aí na questão da industrialização e inovação com esses produtos, então, ao meu ver, na minha visão, são os produtos industrializados que vão fazer com que o inseto seja mais aceito, utilizando aí a partir de farinha, misturado com outras, enfim, com outros elementos aí que os disfarcem mais e aí eles vão ser mais consumidos, né? Novos negócios baseados no inseto também é uma questão que também pode ser bastante interessante para ser explorada, e ainda a questão da nutrição esportiva, principalmente pela questão do alto teor de proteínas. Aqui tem várias biofábricas, mas atualmente a Nutrinsecta e a Safari, elas estão em período de remodulação, então elas não estão comercializando. A Mini Rebanhos, hoje em dia, ela só está prestando consultoria, e aí tem-se aqui a Insetos Brasil, do Recife, que vende, que está atuante no mercado, e a Ecological Food aqui, de Limeira, no interior de São Paulo, que também está no mercado e está vendendo insetos, são produtores grandes esses, né? Logicamente que tem aí uma quantidade, são algumas centenas aí de produtores, mas em menor escala. Para os curiosos, para como é feita a criação, então um ambiente fechado, telado, com proteções para que nem o que está dentro e nem o que está fora passe de um lado para o outro. E aqui a gente tem esses tonéis, aqui com a vista de cima, onde fica a ração, a água, e aqui, entre aspas, aí a casinha aí dessas baratas, né? Elas normalmente ficam na parte de baixo e só vêm para a parte de cima para consumir água ou ração. Os grilos normalmente em caixas fechadas e teladas, também ali com as casinhas e com as rações aqui em cima. Isso porque eles saltam, então é mais difícil de fazer isso de forma mais aberta. Os tenébrios normalmente criados dentro da própria ração, nesses meio tonéis. Aqui a gente tem uma ideia melhor da caixa, então tudo isso aqui é ração. Aqui a gente está vendo um pedaço de uma laranja, que é a fonte de água desses insetos, e uma parte coberta aqui, porque são insetos que não gostam da luz. Então, normalmente eles estão enterrados aqui dentro do próprio alimento aqui, fazendo o consumo disso, e logicamente que essas caixas aí vão passando por limpezas e separações ao longo do processo. Os principais desafios hoje são a escala de produção. É mais ou menos como está na frase, é sair do grilo caipira para o grilo moderno, né? É o que o Brasil fez com a produção de frango, por exemplo. Então, climatizou, colocou rações, melhorou o plantel, fez diversas modificações aí genéticas que
influenciaram diretamente na produção mais rápida do frango e com maior qualidade, e é isso que a gente precisa aqui também, principalmente relacionado à climatização e alimentação, porque hoje em dia, vocês podem ver pela minha fala anterior das biofábricas, elas estão para cima de São Paulo, normalmente em regiões mais quentes e mais secas, que com muita umidade, com excesso de umidade ou com a questão da temperatura baixa, alguns insetos ou eles não reproduzem, ou eles acabam morrendo. Produzir novas tecnologias, principalmente a questão da automação, porque hoje ainda é tudo muito manual. E outra coisa que é importantíssima, principalmente quando a gente fala em alimento para consumo humano, é variar as espécies, né? A gente tem 8 a 10 espécies de 2.000 conhecidas. Obviamente que nem todas vão ser fáceis de criação, mas com certeza a gente consegue chegar aqui a 50, 100 espécies criadas em cativeiro para uso na alimentação. E isso cria uma variedade, cria também vários sabores novos aí que podem ser experimentados, e isso com certeza facilita o consumo. Nas questões futuras, o principal é acabar com mitos, que é o que eu tento fazer sempre quando falo desse assunto para as pessoas. Tentar mostrar isso de uma forma um pouquinho mais positiva, um pouco mais leve, para que daquele eu nunca vou comer insetos volte para talvez eu coma insetos. Então, tem sido aí meu trabalho nos últimos 11, 12 anos praticamente, ajudando o pessoal em todas essas questões. Investir nas crianças, sempre que a gente tem feiras e eventos, elas são as que consomem de forma mais rápida e mais fácil. A gente teve 3 edições já do Insetos na Exalc, lá em São Paulo, em Piracicaba, o braço da agricultura da USP, né? E é uma feira aberta, tem lá 8, 10 tipos de estandes, onde o inseto é mostrado de diversas formas, né? Borboletas, formigas, etc. e tal, e a gente tem também lá uma banquinha de comida. No último evento foram quase 5.000 pessoas que passaram por lá e quase 10 quilos de insetos aí consumidos em porçõezinhas pequenas, então as pessoas comeram muito, né? E a gente vê que as crianças são as que consomem mais fácil, né? Utilizar aí mídia, TV, jornais e congressos, que isso a gente já vem fazendo desde 2009 também. Popularizar a criação, inclusive colocando essas criações para aqueles que querem ter em casa, produzindo seu próprio alimento. Para aqueles que querem se aprofundar em criação, tem o Insetos Online, que é do Gilberto, que eu citei antes. É um curso com grupo de discussão, etc. E vem sendo criada aqui a ASBRAS, a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, tentando ser a entidade representativa, mas ela ainda não é legal, né? Ela ainda está passando pelas questões burocráticas aí para realmente se tornar uma associação com o CNPJ, tudo ok, para daí sim representar os criadores aí, os demais envolvidos nessa cadeia. Aqui só alguns exemplos, já finalizando a minha fala, de revistas e etc., de matérias que saíram aí ao longo do tempo. Alguns programas de televisão, então nas principais redes, a maioria programas um pouco mais populares, né? Mas que conseguiram ter boa repercussão, inclusive com reprises depois de algum tempo. E chegamos à parte das dúvidas, que eu acredito que vocês devem ter várias dúvidas, e eu vou tentar responder da melhor forma. Fátima, acho que seu microfone está desligado. Mesmo. Obrigada, né, Luciano, pela explanação muito completa, né, que trouxe para nós desde por que comer, né, trouxe também apresentações de receitas e de pratos, tanto salgados quanto doces, né, trouxe um panorama da liberação, então, do consumo de insetos em vários países e a situação aqui no Brasil, como se encontra, que até haviam já algumas questões nesse sentido, como
aconteceu com a Dalila, né, que ela nos colocou de como a fiscalização para a higiene é feita, né, aqui no Brasil, na cultura desses animais. Também acredito que você respondeu já uma questão do Fernando Menon, né, que ele estava com dúvidas com relação ao cultivo, e você foi, logo após esse panorama mundial, você foi trazendo um movimento de como tem sido discutido no mundo, e também mostrou, né, alguns elementos de cultivo com higiene direitinho. O Fabiano estava curioso já no início, ali no início da fala, né, sobre receitas, né, e que bom que você trouxe algumas já para também ir respondendo essas questões. Toda essa história que você trouxe no início aqui no Brasil, a história aqui do Brasil, é fundamental para a gente reconhecer, né, as pessoas que chegaram aqui trazendo as discussões e o tempo que isso tem sido discutido aqui no país, né? E depois, para o final, assim, os desafios, as questões futuras que perpassa por uma cultura alimentar inclusive, né? Então, agora eu tenho duas questões que eu penso que não foram ainda respondidas. Uma delas, né, é do Maurício Perim da Rosa, que ele pergunta: qualquer um desses insetos pode ser consumido in natura? Então, o que a gente recomenda sempre é que, assim como as demais carnes, seja feito o abate primeiramente, né? Que algumas pessoas têm a curiosidade de saber se pode comer vivo. Então, como a gente não faz isso com outros animais, por uma questão também de humanidade, a gente não recomenda fazer isso. In natura, alguns insetos podem sim ser consumidos sem problema, mas o ideal é que ele passe pelo menos por um processo de fervura para eliminar qualquer chance de ter algum contaminante ou alguma coisa que foi adquirida durante o processo de abate. Certo. Uma outra questão, é importante que vocês vão colocando aí as questões, né? Aproveitar o conhecimento de um pesquisador aqui conosco, né? Como uma segunda questão, nós temos ali da Roberta Raquel, onde ela pergunta se você acha que a pandemia pode afastar a ideia de consumo desses animais. Qual a tua opinião sobre isso, né? O que você pensa sobre? Eu acredito que pode ter até o efeito contrário, né? Como a gente está passando por uma situação de crise em que a gente está com muitas inseguranças e que, enfim, os empregos estão ameaçados, a vida como a gente conhece talvez mude, a gente ainda não sabe como e quanto. As formas de produção atuais, elas têm se mostrado exaustivas, né? Então, o ideal é que não se aumente mais essas produções. E acredito que o inseto, quando popularizado, lógico, nesse momento é muito complicado eu dizer que sim, por conta do alto valor, né? Porque ainda é muito inicial. Então, se eu disser, vamos comprar insetos a R$400 o quilo, é óbvio que isso não vai funcionar, né? Mas com um preço acessível, como a gente tem na Tailândia, em outros lugares, aí sim, porque isso populariza o uso e acaba sendo mais fácil, né? E você não deve estar vendo o chat nesse momento, né? Mas assim, ó, muitos elogios, muitos parabéns, né? As pessoas dizendo que é esclarecedor, né? O Rafael dizendo que é esclarecedor, né? O Marcos te parabenizando, né? A Ana Maria de Oliveira também agradecendo pela explicação clara, né? O Maurício Perim agradecendo, o Éder. Então, assim, para você saber que as pessoas estão elogiando a live, que trouxe esclarecimentos, né? E que ainda continuam algumas questões aqui na pauta para você responder, né? Claro. A próxima, então, vem do Jean Carlos Teixeira, né? Onde ele pergunta: o sabor desses insetos depende do alimento que é dado a eles? Primeiro, obrigado a todo mundo aí pelos parabéns, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Então, depende com certeza do que eles consomem. O inseto é, de fato, aquela frase batida do que ele é o que ele come. Então, por exemplo, se a gente pega aquele inseto que eu mostrei para vocês do coco, lá do coquinho do babaçu, ele tem gosto de coco. Se a gente pegar algumas larvas que se desenvolvem no brócolis, ela é até verde, tem gosto de brócolis. Esses de criação normalmente é farelo de trigo, aveia, algum outro
cereal aí para enriquecer essa mistura, e eles acabam tendo um sabor um pouco mais neutro, né? A gente ainda não conseguiu que os produtores façam experimentos aí dando ervas, por exemplo, no processo pré-abate, para saborizar esses insetos já antes do abate deles. Então, são várias possibilidades, é um assunto ainda muito inicial, tanto aqui como no restante do mundo, da forma como vem sendo discutida, né? E acredito que a gente precisa avançar, mas de maneira objetiva, sim. Eles dependem muito do que consomem para o sabor que eles têm ao final. Muito bem, então. Nós temos agora a Dalila Teles, né, que tem participado o tempo todo da live com contribuições sobre a questão da proteína, né, e agora ela tem duas questões que ela está apresentando. A primeira, né, se tem alguma previsão de implementação de legislação sobre essa criação no Brasil e se já existe discussões. Essa é a primeira questão. Se você puder responder essa, em seguida nós fazemos a segunda questão dela. Certo. Discutido, sim, claro, principalmente por essas pessoas que já estão produzindo e hoje em dia direcionando para a produção animal. Mas a gente não tem avançado pouco ainda nesses últimos anos, porque a gente tem, logicamente, resistências da bancada pecuarista, isso vai acabar gerando resistência. A questão das próprias grandes empresas alimentícias também vão ter alguma resistência que vai ter que ser vencida. E, infelizmente, no Brasil democrático, como se fala, a gente tem poucos bons exemplos, né? As coisas são muito discutidas através de lobby. E como o lobby nesse setor é pequeno, então a gente vai demorar muito mais. A gente está, na verdade, fazendo sempre o caminho do coitado. O Brasil tem muito potencial, espera todo mundo, todo o resto do mundo regulamentar e fazer tudo e registrar, inclusive, produtos e serviços no nosso país. Depois o Brasil, aí sim, se manifesta, né? E aí a questão da pandemia que a Roberta perguntou antes também pode ser um empecilho, né? Como só se discute pandemia hoje em dia, as coisas vão ficando atrasadas, né? Isso com certeza vai gerar uma agenda aí de discussões sem fim depois disso, nos outros setores aí do país, e com certeza isso vai dificultar e vai demorar talvez um pouco mais até do que a gente gostaria para que isso seja regulamentado aqui no Brasil, né? Já foram feitas consultas ao MAPA e à Vigilância Sanitária, mas a gente ainda não tem nenhum produto registrado no Brasil, nem pedidos de novos alimentos. E o Ministério da Agricultura, por sua vez, ainda disse que não pode se manifestar porque ainda não tem uma base para criar essa legislação, mas isso a gente está tentando aí com o pessoal da Vigilância Sanitária, com o pessoal do próprio MAPA, outros pesquisadores, enfim, fazer as análises necessárias, mandar esses documentos para esses órgãos e aí sim começar a discutir isso de uma maneira mais profunda. Ótimo. A Dalila tem mais uma questão, então, que ela pergunta sobre como são feitos os processos de abate considerando a ética. São duas formas, basicamente, né? As duas começam da mesma forma. A criação, 24 a 48 horas de dieta líquida para esses insetos, para eles limparem o seu trato digestivo. E depois disso, ainda se tem uma discussão. Alguns ainda utilizam a fervura, 5 litros de água para cada quilo de inseto a ser abatido, no mínimo 10 minutos. Alguns têm discutido que isso talvez não seja o mais apropriado, e aí recomendam o uso de ultracongeladores. Porque o inseto, como frio, ele vai tendo uma dormência e ele acaba apagando. Teoricamente, seria a maneira mais ética hoje em dia, porque ela também é bastante rápida, né? Então, nos ultracongeladores, a gente consegue congelar o inseto em 10 a 15 minutos no máximo, né? Agora nós vamos colocar rapidamente ali na tela uma explicação sobre como fazer as inscrições, só uma partezinha, né, que as pessoas estão aqui com dificuldade de se inscrever na live, né? Então, vai ser colocado ali embaixo na tela
As inscrições podem ser feitas pelo link, né? E vai estar ali, então, nesse QR Code. E o acesso se dá por e-mail e senha cadastrados especificamente no módulo Eventos. Não é pelo login e senha de acesso geral do SIG, né? É pelo e-mail e senha cadastrados especificamente no módulo Eventos, né? O link para inscrição é bit.ly/, né, tá ali, Ciclo de Lives IFC. Então, no final, a gente pode ainda dar maiores orientações se forem necessárias. É importante também, antes das próximas questões, que ainda nós temos 3 questões aqui colocadas, né? E com os próximos 7, 8 minutos de live. E ainda, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para se inscrever, né? Logo em seguida, nós vamos passar também passo a passo da inscrição, tá? Então, pode colocar ali, então, a próxima questão, que diz lá assim, o canal do Pipo, né? Comercialmente, quais os 3 insetos mais consumidos no Brasil? Se a gente for falar para criação animal, são as baratas, os grilos e as larvas de tenebro. Porque é a destinação hoje que tem regulamentação e é onde as fábricas ali, as biofábricas, têm vendido seus insetos. Se a gente falar de alimentação humana, que não é regulamentada, então a gente não tem uma ideia exata do que acontece, mas talvez o mais consumido seja a tanajura, porque ela é coletada pelo pessoal que mora no interior e que acaba fazendo renda extra com esses animais. Normalmente na época de agosto a novembro, que é a época das chuvas, e que essa formiga está ovada. Então acaba entrando água nas tocas e ela sai voando e é coletada por esse pessoal e depois vendida normalmente em garrafas PET, né? Isso também colocado em restaurantes dessas regiões, talvez por isso seja um dos mais consumidos. Depois, o que gera menos resistência, e que pode ser a segunda questão, é o grilo, porque todo mundo já viu no jardim, não é algo que causa muito nojo, e acredito que seja o mais fácil. E, por fim, as larvas, tanto aquelas do coco, como essas criadas como o tenébrio, esse besouro. Eu acho que é a terceira mais comum. Certo, nós temos então ainda mais 3 questões, né? Questão agora da Ana Maria de Oliveira, que ela pergunta os valores nutricionais dos insetos. Então, o principal apelo e o que eles mais têm realmente é proteína. Então, se você pegar pelo percentual, você vai ver que pelo menos metade do inseto é proteína. Depois a gente tem ainda um pouco de cinzas, etc. e tal, aí nas amostras, tem nível baixo de carboidratos, tem um nível, alguns razoável, outros um pouco mais alto percentualmente de lipídios, mas lembrando que são as gorduras boas, né? E depois vitaminas e minerais aí compõem o restante aí desses animais. Aí para ter exato seria ideal a gente ter uma tabela nutricional aqui, daí sim poderia ficar mais fácil, né? Então se alguém tiver depois alguma questão mais específica ou que queira alguma tabela nesse sentido, alguma coisa, vocês podem me encontrar nas redes sociais, enfim, fazer os pedidos ali pelo inbox, eu normalmente respondo em 1 ou 2 dias, eu consigo responder. Nós temos ainda 3 perguntas, né? Uma delas pela Sueli. Qual a perspectiva dessa dieta ter um custo mais acessível no Brasil? Eu acredito que a gente precisa ainda de uns 10, 20, talvez 30 anos para que isso seja de fato regulamentado, que a gente consiga avançar de uma forma a ter fábricas produzindo grandes quantidades, e quando eu digo grandes quantidades é relacionadas aí aos outros mercados, né? Então, comparados ao mercado de outras carnes. E para isso a gente precisa das questões de legislação e ainda a gente precisa convencer a população de que isso é bom, né? Então, obviamente, esse consumo vai se dar
primeiro pelo exótico, em pequena escala, e depois isso vai crescendo à medida que as pessoas se acostumam com essa ideia. A questão que a gente tem seguida pelo Maurício Perim da Rosa é: como bem apresentado, muitos insetos apresentam valores nutricionais superiores ao de outras proteínas. No futuro, você acredita que os insetos poderiam ser inseridos na merenda escolar? Sim, com certeza. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, para a gente ter um macarrão feito a partir de grilos ou das larvas ali de besouro, aumentando aí o teor proteico que é servido para esses alunos na merenda, e através de, por exemplo, achocolatados, dentro do leite, bolos, enfim, os usos são muito variados, eu acredito que sim, é uma possibilidade. O único cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode transformar, e vou falar aqui entre aspas, em comida de pobre, como foi feito com outras rações aí que foram servidas no Brasil, que eram a solução da fome no Brasil, dada para essas pessoas que estavam vulneráveis naquela época, e que depois acabam não consumindo, porque se sentem inferiorizadas. E obviamente que os outros, quando julgam que essa comida é uma comida para pessoas de menor renda, a gente vai ter aí também a questão do não entendimento e descartando isso. Então, como já aconteceu aqui no Brasil, a gente tem ótimas ideias e que acabam sendo esquecidas por conta principalmente do preconceito que as pessoas acabam gerando. Certo. Daí tem uma do Fernando, né? Que ele pergunta: para a ração de animais são utilizados insetos? E até antes ele tinha colocado também dúvidas com relação ao cultivo. Certo, sim. São utilizados principalmente para aves, répteis e anfíbios. Acredito que para a ração de gatos e cães, como são animais domésticos, ainda não tem uma regulamentação. Posso estar enganado, mas até onde eu sei não tem regulamentação para animais domésticos. A gente vê muita criação, principalmente do tenebro ali comum, a larvinha pequena ali do besouro, que é que os criadores de pássaros, inclusive aqui na região de Camboriú, etc., os pássaros que cantam ali, pássaros de exposição, eles acabam criando para dar isso de alimento para os seus pássaros, né? Então, pode continuar. E a questão da criação é isso. Esses criadores, eles são criadores de pássaros, na verdade, criam em casa, e os criadores comerciais aí têm aí, normalmente galpões ou salas, por isso tem sido acima de São Paulo, por conta de clima, para não gastar com a questão de climatização ainda, e porque ainda é um mercado restrito, mas quando isso crescer, vai ter que ser como tem sido feito na Holanda hoje em dia, que são todas salas climatizadas e controladas para ter certeza da qualidade e do que está sendo entregue para a população. Muito bem. Nós já estamos a 1 hora de live, né? Vou agradecer já, em nome do professor Rossano, nesse momento com 84, né, pessoas nos assistindo, né? Obrigada a todos e a todas, né, por esta confiança. E também, para finalizar, eu deixo o professor Rossano, então, nos apresentar, né, as principais expectativas ao trabalhar essa área, né, para o futuro da gastronomia com uso de insetos, né, e como você percebe que o público reage na degustação, né, isso seria bem interessante como curiosidade para nós, né, e certo. Daí pode já ir finalizando, né, e para nós, então, no final, só orientarmos um pouquinho mais sobre os passos da inscrição para a live. Fique à vontade, professor. Bom, o inseto, como vocês devem ter percebido ao longo da minha fala, é um desafio ainda, né? Precisa, obviamente, de mais pessoas engajadas, mais pessoas principalmente pesquisando e dando condições de afirmar com toda certeza que são alimentos de qualidade, que são
possíveis de serem consumidos e que são possíveis de serem colocados na nossa dieta. O segundo desafio é aumentar as produções e mecanizá-las, né? Utilizar aí a engenharia de automação para facilitar a criação e aumentar a produtividade dessas empresas e também a qualidade do produto final. Das pessoas que degustam, a primeira reação é pegar na mão, olhar, afastar um pouco do corpo, aí pegar o celular, fazer uma selfie, porque precisa ter propaganda, né, já que vai fazer algo diferente. E tem algumas que ficam se ensaiando por 5, 10 minutos antes de ter coragem de colocar na boca ou dar para o filho. E alguns outros, naquela coisa do, nossa, que bom que vocês estão fazendo isso, que eu sempre tive curiosidade, e vão chegando e experimentando tudo que a gente tem. Se a gente tem 10 tipos diferentes ali de petiscos sendo servidos, eles comem uns 10, né? Então, acho que é muito particular, e aí a questão do gosto, cada um fala uma coisa, eu ainda não consegui identificar qual gosto eu posso dizer que o inseto tem. Cada um tem um tipo de gosto diferente e cada pessoa percebe diferente por conta aí da sua alimentação, da sua criação, e tudo isso vai fazendo essa total diferença. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou, obrigado pelos parabéns aí pelos vários, as pessoas que gostaram. Fico realmente muito feliz de poder ter tido esse espaço que o UFC proporcionou e que vocês puderam acompanhar, me colocando aí também à disposição para aqueles que tiverem mais dúvidas ou que querem contatos de biólogos ou criadores, etc. e tal, aí fico à disposição. Obrigadão a todo mundo e boa noite. Obrigada, então, professor Rossano, né? Convidamos a outros professores, pesquisadores, a outros servidores administrativos da UFC para compartilhar conosco o conhecimento, né? Isso é muito importante. E também aqui, nesse momento, nós estamos colocando os passos para as inscrições, né? Passo 1, clique aqui, cadastre-se, que é no link ali. 2, após a realização do cadastro, clique aqui, faça o login com o e-mail e senha cadastrados no passo 1. No 3, escolha o evento, primeiro ciclo de lives do UFC e clique na seta verde para realizar a inscrição. Quando a gente fala assim, clique aqui, é no QR Code ali à direita da tua tela. Observação, caso já tenha seu cadastro, acesse o link do passo 2 e recupere a senha que será enviada no e-mail cadastrado. Na sequência, siga os passos 2 e 3. Então, obrigado a todas e a todos os que acompanharam a live. Convidamos os servidores do IFC para continuar, né? Participando conosco nas lives, nesse momento de pandemia, em que está sendo compartilhado conhecimentos de muitos pesquisadores do IFC, e que contribui sempre para a nossa formação de uma maneira geral. Obrigado ao IFC também pela oportunidade, e continuamos, né, que a gente continue ligados nessas lives e nesse processo de aproximação com o conhecimento. Um abraço a todas e a todos.